Olá, Jesus Cristo está voltando. Essa é a nossa maior motivação. Essa é a nossa mola propulsora para continuarmos neste mundo. Essa é a alavanca que nos impulsiona, que nos tira do chão e que nos leva a agir em conformidade com o nosso Rei e com o reino, seu reino. Isso é o que nos motiva a continuar, a viver, a saber que não fomos deixados neste mundo a sós e nem ao relento. Nós temos um Rei que se preocupa conosco, um reino ao qual pertencemos e que um dia nós estaremos todos juntos, desde que o mundo é mundo até hoje, aqueles que fizeram a opção pelo bem, aquelas pessoas de bem e que são regidas pelos princípios do bem e que estão esperando Jesus voltar. Uma outra característica ou diagnóstico, nós estamos trabalhando muito essa questão do diagnóstico, deste ser humano, seja homem ou mulher, que vai viver ou está vivendo na realidade, período que antecipa a volta de Jesus Cristo. Paulo diz a Timóteo, tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia, negando a sua ação. Nós vivemos em plena era, em plena época do culto às formas. Você observa isso no comportamento humano, você observa isso nas artes, você observa isso na religião e na política, enfim, você vai observar o culto à forma. No sentido humano da questão, vamos observar as academias, a preocupação das pessoas em ter as formas, o delineamento do corpo e etc. e tal. Eu não tenho nada contra isso no sentido de você precisa ter um corpo sadio, enfim, buscar algum tipo de movimento para a própria saúde corporal. Mas a coisa vai muito além disso. A coisa vai muito na aparência, em mostrar aquela musculatura enorme, soberba. Aí já vem a vestimenta que tem que ser de acordo para mostrar aquela musculatura toda. Enfim, ou inchaço, sabe lá Deus o que é. Enfim, você vai observar o culto à forma nas artes, na pintura, enfim, você vai observar o culto à forma na política. Se você entrar nos sites dos partidos políticos, é um excesso de santidade. Porque nós primamos por isso, nós queremos aquilo na forma. Alguns que são mais atrevidos, isso aí já vamos tratar daqui a pouquinho, vão mais além. Mas o culto à forma, as propostas. O interessante é o que está no relatório. Interessante que por muito tempo eu convivi com essa questão do relatório. E nessa convivência com o relatório, eu passei a ver que o ser humano é muito assim. Já que vai ser lido o relatório é muito bonito, muito bem pintado, muito bem formatado, para demonstrar uma ação que muitas vezes não existiu, não existe e nem vai existir, mas o relatório, a forma, não, isso aqui está impecável, isso aqui está impecável. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo dizendo assim, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque as pessoas terão forma de piedade, mas negarão o seu exercício ou a sua eficácia. No grupo dos discípulos de Jesus, você viu muito bem isso. Todas as vezes que você vê o nome ou a associação do nome de Judas Iscariotes, ele faz uma falsa pregação, uma defesa espúria, nojenta até. Porque isso aqui tem que ser para os pobres. E quem vê a proposta de Judas pensa que de fato ele era preocupado nessa questão. E de fato não era. A Bíblia deixa bem claro que ele cuidava da bolsa e roubava dela. Jesus sabia disso, mas Jesus tinha pouco tempo, com muita preocupação pelas nossas almas,
e ele focou nisso, sabendo bem quem era Judas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para isso forma. Você ouve isso nos discursos. Gente, chega a dar ânsia de vômito quando você ouve os discursos cheio de formas. Gente, que pessoa piedosa. Gente, que governo que é uma coisa. Porque o discurso está dizendo isso. O discurso está dizendo aquilo. Todavia, quando é gravado de outra maneira, você observa algo totalmente diferente. Ou quando você vai ver a execução do tal ou dos tais projetos, não tem absolutamente nada de piedade. Totalmente diferente o discurso da prática. A forma prevalece. Preste atenção, tendo forma de piedade. Quantas e quantas causas estão esperando para que sejam julgadas, mas a pauta, a forma diz que é outra. Hoje, a pauta tem preocupação com a forma, a pauta tem preocupação com alguma outra coisa que está em prioridade, mas não está prioridade a piedade. Não está em prioridade o ser humano, não está em prioridade aquilo que deveria estar, a preocupação com a forma da piedade. E é interessante que a Bíblia bate bem duro nessa forma de não é aquilo que deveria ser. Nós observamos isso exageradamente na sociedade atual, seja ele no discurso, seja ele na forma prática de se viver, seja isso nas escolhas e decisões do dia a dia, a forma prevalece, quando o que deveria ser o conteúdo. Oremos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e fujamos desta forma. Se estivermos nela, saiamos desta forma porque Deus está preocupado com o conteúdo, Deus está preocupado com a piedade, Deus está preocupado com o objetivo maior das nossas ações. Oremos ao Senhor. Ó Deus, tenha piedade de nós, para que sejamos de fato pessoas piedosas, não no discurso, não na aparência, não em militância, mas que sejamos piedosos de fato, seguindo os passos de Jesus, colocando a Deus o que é pauta do Senhor na prioridade das nossas vidas. Eu oro por esta pessoa, irmão ou irmã, amigo ou amiga que está me ouvindo, que a piedade alcance o seu coração, que essa pessoa deixe a forma e priorize o conteúdo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.